Olá, meninas e meninos. Hoje é mitologia grega e vou falar de uma deusa muito conhecida de vocês. Eu já falei bastante sobre ela. Artemis, que teve um nome em Roma de Diana, a deusa da caça, a deusa das colheitas, das mulheres, das parturientes. Vocês vão ver a história dela, vocês devem lembrar. Bom, mas vou começar com a mãe dela primeiro, a mãe da Artemis ou Diana. Quem era? Era Leto, que em Roma teve o nome de Latona. Então vocês ouvem falar em Leto ou Latona é a mesma pessoa. Bom, ela teve um caso com Zeus, quando era casado com a Hera, tá? Leto era filha de deuses primordiais, então também era uma deusa, só que os deuses primordiais eram chamados de titãs, tá? Os pais dela, os titãs pais dela, eram Febre e Celso, tá? Bom, como eu falei, ela se tornou amante dos Zeus, tá? E ficou grávida. E quando era a esposa ciumenta de Zeus, soube dessa, mais de uma traição, mais dessa traição, que eram muitas, como sempre, vai descarregar sua ira, não no marido Zeus, mas nas amantes dos maridos, do marido e dos filhos das amantes do marido. Então, o que ela fez? Proibiu que alguém lhe desse guarida para ela ter os filhos. Ninguém na terra podia dar um abrigo para ela poder dar à luz. Então ela andava de lugar em lugar, desesperada, com dores, para dar à luz os seus gêmeos. Ela estava grávida de gêmeos. Bom, ainda por cima, sabe o que a Hera fez? Colocou a serpente Piton atrás dela. Além dela não conseguir um lugar para pousar, ainda tinha uma serpente Piton atrás dela. Essa serpente, mais tarde, o Apolo vai matá-la, tá? Para se vingar dessa serpente, né? Que andou atrás da mãe quando ela estava grávida. Bom, então ela vagou de lugar em lugar e ninguém lhe dava guarida e ela já estava desesperada, além de dor, cansada, exausta, até que alguém teve pena dela. Poseidon se compadeceu e com seu tridente tirou do fundo do mar uma ilha para ela ter os seus filhos. Essa ilha é conhecida como Ilha de Delos, já tem lá, tá lá na Grécia, e chamam de ilha flutuante, tá? Bom, então ela parou lá nessa ilha que o Poseidon teve a graça de lhe oferecer, e ela teve seus filhos lá. E por 9 dias e 9 noites ela sofreu as dores do parto, porque a deusa dos partos, aquela que ia ajudar sempre para o nascimento das crianças, a Hera também proibiu dela ir, a Elítia, que era a deusa dos partos. E ela foi proibida pela Hera de ir lá ajudá-la na hora do parto. Só que ela ficou com pena e, sem a Hera saber, foi lá ajudá-la na hora do nascimento dos seus filhos, tá? Mesmo sem autorização da Hera. E Lítia chegou a Delos para auxiliar a Leto ou Latona, tá? Bom, então, como eu falei, Leto deu à luz gêmeos. Quem eram eles? Apolo e Artemis, que eu falei, que é o tema da nossa aula, que em Roma teve o nome de Diana, tá? Como eu falei, a serpente Piton, que andou atrás da Leto, foi morta logo depois do nascimento de Apolo por ele próprio, tá? Depois eu vou falar, daí vem a palavra pitonisa, lembram? Bom, mas voltando para Artemis, Diana em Roma, foi a primeira a nascer lá em Delos, e seu irmão gêmeo nasceu depois. Diz a mitologia que por ter ficado traumatizada por ver o sofrimento da mãe, por saber o sofrimento da mãe nesse parto, Artemis pediu ao pai Zeus que a mantivesse eternamente casta. Não queria casar, não queria ter filhos, o que lhe rendeu o título de Virgem Branca, lhe sendo conferido a missão também de
proteger as parturientes. Bom, então Artemis pediu para o pai, não queria casar, queria se manter virgem. Então Artemis se dedicou também à natureza, ficando conhecida, como eu já falei, como deusa da natureza, dos animais, das colheitas, protetora das mulheres que estavam para dar à luz. E foi a melhor caçadora da mitologia, com seus arcos e flechas. Conta-se também que quando Artemis era criança, Zeus a questionou sobre o seu maior desejo. Qual é o teu maior desejo? E ela lhe pediu sem hesitar. Olha só, vou falar 3 desejos dela. Que pudesse circular livremente pelas matas, sem medo dos animais ferozes. Que pudesse até conviver com eles. Segundo desejo, que tivesse como companhias jovens donzelas, que também não tivessem medo desses animais ferozes. Terceiro desejo, que ele, Zeus, seu pai, a dispensasse para sempre da obrigação de casar. Bom, por sua história, as jovens virgens da Grécia Antiga, isso já não era mitologia, na Grécia Antiga, dizem os historiadores que quando casavam, pediam a proteção de Artemis e ofereciam, quando iam casar, os seus brinquedos de infância. E até muitas jovens que iam casar deixavam suas tranças no altar do templo de Artemis. Sabe para quê? Para que não fossem castigadas nunca, porque era sabido que Artemis era uma deusa impiedosa, punia severamente seus ofensores e quem não cumprisse suas promessas. Lembram de Agamenon, que eu já contei? Agamenon se negou a matar a filha Ifigênia, a mulher mais bela do seu reino, porque ele prometeu numa guerra, se ele ganhasse, ele mataria, ele oferecia a deusa Artemis no altar dos sacrifícios, a jovem mais bela do seu reino, e era Ifigênia, a sua filha, então ele se negou. Então, as tropas, os navios não saíam do lugar até ele cumprir a promessa. Então, Artemis era impiedosa, tá? Era contra seus ofensores e quem não cumprisse as promessas que lhe deviam, tá? Bom. Então, depois dos pedidos que Artemis fez ao pai Zeus, tá? Artemis passou a ser acompanhada por 20 ninfas, também virgens e de castidade absoluta. Sempre acompanhavam Artemis dançando, frequentavam com ela as florestas, também não tinham medo dos animais ferozes como seu pai conseguiu. Tomavam banho nos lagos que encontravam, mas castigavam quem as visse tomar banho. Isso era imperdoável. Artemis também costumava punir quem as visse, que as tocasse. Se alguém tocasse alguma das suas ninfas ou a ela própria, era punida na hora, assim como se alguém ficasse observando seus banhos. Bom, vou contar a história agora de uma de suas ninfas, daquelas 20 ninfas virgens de castidade absoluta. Uma delas, Calisto. Calisto era uma dessas ninfas do cortejo de Artemis. Para azar dela, Zeus se apaixonou por ela e resolveu conquistá-la. E escondidos tiveram um romance, Zeus e a ninfa Calisto, do séquito de Artemis. E ela ficou grávida. Ela tentou esconder o quanto pôde, mas Artemis logo descobriu a verdade. Ficou irada, porque geralmente ela ficava irada, com os homens que tentassem tocar as ninfas, tentassem cantá-las, mas ali era o pai. Então ela resolveu castigar duramente a ninfa Calisto, não seu pai Zeus. Mas quando Zeus viu que o castigo ia ser grande para Calisto, ele teve muita pena. Então, na hora que ela ia receber o castigo, o que fez Zeus? Transformou-a numa ursa, para que ela pudesse escapar da fúria de Artemis. E assim como ursa, ela saiu correndo e se embrenhou na mata. Mas dali em diante, coitada da Calisto, era uma ursa
tinha medo, tinha pavor das noites, dos caçadores, das matas. Vivia numa tristeza, num pavor, temia todas as feras, embora ela própria fosse uma fera. E um dia, conta-se, que caminhando pelo bosque, reconheceu seu filho Arcas, aquele que teve com Zeus, que a essa altura era um jovem belo, caçador, estava acompanhado por seus cães fiéis. Quando Calisto viu seu filho, esqueceu que ela era uma ursa, esqueceu que ela era uma fera e saiu correndo para abraçar o filho. Arcas, quando viu aquela fera correndo para ele, ergueu a lança para matá-la. Mas Zeus, que tudo acompanhou, compadecido com seu destino, o que ele fez? Afastou os dois e colocou os dois como duas constelações. Por isso que no hemisfério norte tem a constelação Ursa Maior, que era Calisto, e a Ursa Menor, que é Arcas. Essa Ursa Menor é como o guardião da Ursa Maior, tá? Bom, então viraram duas constelações. Mas voltando a Artemis, por ser bela e virgem, sempre despertava o interesse de deuses imortais, mas ela os desprezava sempre, tá? Mas um dia dedicou sua afeição por Orion, seu companheiro de caça. Não era amor, era uma amizade inseparável. E o Apolo ficou preocupado, assim, isso vai virar amor. Então resolveu pôr um fim naquela relação, naquela amizade que estava muito grande. O que ele fez? Certo dia, Apolo mandou um enorme escorpião matar Orion, esse caçador amigo da irmã. E Orion lutou bravamente com esse escorpião, mas quando viu que não conseguiria vencer aquele animal, se jogou no mar e saiu nadando mar adentro, nadou a fugir do escorpião. Sempre acompanhado do seu fiel cão Sírius. Quando estava bem longe da praia, né, Apolo chamou a irmã e desafiou. Você está vendo aqueles 2 pontos lá longe? Será que você é capaz, você tem virtude, tem o talento de acertar aqueles 2 pontos? Artemis não sabia que era o Orion nem o cachorro, que para provar que era uma excelente atiradora, pegou no seu arco e flecha e acertou os 2 pontos. Mas quando as ondas os trouxeram para a praia, ela viu que era Orion e seu cão Sírius. Ficou inconsolável. Então, o que ela fez na hora? Transformou Orion numa constelação e Sírius numa estrela da constelação Cão Maior. As homenagens é tudo constelação. Bom, conta-se também que Alfeu, deus do rio, se apaixonou por Artemis. Vivia apaixonada, ela não estava nem aí, o desprezava, o afastava. E aí um dia ele estava muito decidido a conquistá-la e ela sabia disso, então o que ela fez? Cobriu o rosto com lama para que ele não a reconhecesse. Então, como ele não encontrou Artemis, porque não reconheceu a deusa com o rosto cheio de lama, resolveu violentar Aretusa, uma das suas ninfas virgens, companheiras de Artemis. E aí, na hora H que ele ia conseguir, Artemis transformou-a numa fonte que fica em Siracusa, na Sicília, a fonte chamada Aretusa. Tem até uma história que fala dessa Aretusa, a fonte que contou o rapto de Perséfone. Lembram? Essa Aretusa, que era uma ninfa da deusa, né, da deusa Artemis, virou uma fonte em Siracusa, na Sicília. Quem for lá vai ver essa fonte, tá? Bom, para encerrar a aula, eu vou falar o seguinte: uma das 7 maravilhas do mundo antigo é o Templo de Diana.
Na guerra de Troia, Artemis ficou do lado de Troia, não dos gregos. E várias vezes interferiu pela vida de Paris, salvou muitas vezes a vida de Paris. No MASP, no nosso museu aqui da Avenida Paulista, tem um quadro que nós já vimos quando fomos lá visitá-lo, O Banho de Diana. É um quadro de François Clouet, do século XVI, que mostra a Diana, ou Artemis, se banhando com as ninfas, e lá atrás, numa árvore, tem um homem, né? Que segundo a história, é Acteon. Quando ela viu a Diana, que estava sendo observada, ela e as suas ninfas, por um mortal, o que ela fez? Transformou o Acteon, aquele homem que aparece no quadro de Clouet, transformou em um servo. E aí, qual foi o destino dele? Seus cães, os cães de Acteon, que não o reconheceram, acabaram matando, pensando que era um servo de verdade. Era um servo de verdade, só que na realidade era Acteon. Quando vocês forem de novo no MASP, vejam O Banho de Diana, que é um quadro belíssimo do século XVI. E vou ficar por aqui. Beijos!